Olá, Petrópolis, boa noite. Está começando mais um programa da série Dossiê História. Gilberto Vanderlei Prisco, que vos fala e apresenta o programa. E nós estamos hoje, quarta-feira, 21h30, iniciando nossa programação com um pouquinho de atraso, o que é normal. A programação está sendo transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, TV Petrópolis, e você também poderá assistir pelo YouTube e também pelo Facebook. Sempre no campo você vai digitar TV Petrópolis. Nossas reprises você assiste aos domingos a partir de 9 horas da manhã. Para quem já é cativo do nosso programa, pode então, pelo Facebook, tecer seus comentários e críticas. E elas serão sempre bem-vindas ao aperfeiçoamento da nossa programação. Programas já passados encontram-se no nosso canal lá do YouTube, uma página que nós temos lá, e basta você digitar Dossiê História no campo de indicação lá na barra de busca do YouTube. Em nosso canal YouTube você vai encontrar temas variados, né? Tem 6 anos de programação que o Dossiê História está no ar há 6 anos. Os assuntos mais diversos e variados possíveis. E é um indutor também à pesquisa acadêmica e ao entretenimento do internauta. Bom, hoje, dia 10 de junho de 2020, vamos começar o nosso programa. É o 162º dia do ano em nosso calendário gregoriano. Teremos ainda mais 204 dias para o término de 2020. Um ano que vai passar muito rápido e pouca coisa vai se fazer em função do coronavírus. Lembrando que ele é um ano bissexto, então ele tem sempre mais um dia. E vamos em frente, o tempo não para. Vamos ao nosso pensamento do dia e eu vou pedir a vinheta. Muito bem, então eu vou pedir aqui ao nosso manager, né, que passe aqui para a tela o pensamento do dia, né, o texto. Olha lá. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Olha só que pensamento, não só filosófico, mas isso é uma poesia de Camões, que é um poeta, um intelectual do século XVI, da era renascentista, e ele foi autor do clássico e célebre poema Os Lusíadas, uma das obras mais importantes da literatura portuguesa e admirada em todo o mundo, que celebra os feitos marítimos e guerreiros de Portugal. É considerado o maior representante do classicismo português e seguiu as influências do seu precursor do movimento, que era Francisco de Sá Miranda, de Coimbra, que viveu nasceu um pouco antes dele, era uma geração anterior, 1481 e 1558. Luís de Camões ele nasceu em 1524 e faleceu em 10 de junho de 1580. Portanto, hoje é aniversário de morte dele, nós vamos mais à frente fazer considerações a isso. Então, considerado o maior representante do classicismo. O que era o classicismo com um movimento literário na Europa do século XVI, que tinha como temática, na Europa, né, reflexão moral, filosófica e política, além do lirismo amoroso. Era o renascentismo nascendo. Mas em Portugal, atingiu o ápice com Luís de Camões, e o classicismo português voltou-se principalmente para 2 itens, amor e bravura. Amor inspirado no neoplatonismo, não aquele amor de paixão entre homem e mulher, não. Era um neoplatonismo, era uma escola filosófica que retornava à filosofia amorosa de Platão,
o amor à vida, o amor à natureza, enfim, era o chamado neoplatonismo, quer dizer, o retorno daquelas ideias de Platão sobre o amor já na época renascentista, até mesmo porque a igreja não permitia muitos avanços, a igreja censurava muita coisa, então os artistas daquela época, os poetas, eles tinham que manobrar de uma forma que a igreja não pudesse intervir nas suas obras. Então, esse classicismo da época, ele aproveitava em Portugal, basicamente, o amor platônico, o amor o neoplatonismo e os grandes feitos da navegação portuguesa, quer dizer, a bravura. Então, os poemas todos eram temáticos com o amor neoplatônico e a bravura dos portugueses nas grandes navegações, que era a ciência náutica, que na época Portugal nadava de braçada, era top de linha. Ninguém conseguia alcançar as tecnologias portuguesas. E eles descobriram o caminho marítimo das Índias, as correntes do Atlântico Sul, para poder navegar. E os ventos também. Eles tinham isso tudo guardado em mapas, segredos e cartas. A propósito, hoje, 10 de junho, o dia da morte de Camões, ele faleceu em 10 de junho de 1580, é feriado nacional em Portugal e celebra-se o Dia de Portugal hoje. Celebra-se o Dia de Portugal, o Dia de Camões e das comunidades portuguesas pelo mundo. Lá é feriado nacional hoje. O programa do dia tem muitas atividades, desfiles e demonstrações militares, e é o Dia da Língua Portuguesa e do Cidadão Nacional. No tempo de Salazar, esse dia 10 de junho, ele era comemorado num feriado municipal. E Salazar, então, tinha um regime ditatorial no modelo fascista, e ele tinha aquela coisa do nacionalismo, do patriotismo. Então, ele criou, nesse dia, o feriado nacional, que era o Dia da Raça, a raça portuguesa. É uma forma de exacerbar características nacionais em um modelo do governo fascista português, né? Não confundir com o fascismo italiano, porque o fascismo português teve outras características, embora o modelo seguisse a mesma forma, mas ele teve outras características. Né? Deixa eu baixar aqui meu celular aqui, que está falando comigo aqui. Hoje é um perigo, né? O celular, você fala aqui, ele responde lá e absorve tudo que você fala. Então, como eu falava de Salazar, e eu já falei aqui de um simples feriado municipal. Né? Então, esse dia é um dia muito importante para Portugal. Vimos aqui, então, hoje, o pensamento do dia com Luís de Camões. Vamos agora ao nosso dia 10 de junho na história e eu vou pedir a vinheta. Muito bem, vamos começar pelo ano de 1539, dia 10 de junho de 1539. O Concílio de Trento. O Papa Paulo III envia cartas aos seus bispos atrasando o concílio devido à guerra e à dificuldade que os bispos tiveram em viajar para Veneza. Mas somente em 1546 o concílio conseguiu se instalar e permaneceu reunido até o ano de 1563. Portanto, teve uma duração de 17 anos. Qual a causa disso? Aqui eu pergunto, qual a causa de demorar 17 anos para fazer esse concílio e qual a causa da impossibilidade dos bispos viajarem para Trento no encontro desse concílio? Eram as guerras. Eles se reuniram no Tirol. E esse concílio durou 17 anos e passou pelos papas Júlio III, Paulo IV
Pio V, Gregório XIII e Sisto V. A dificuldade para os bispos chegarem era por causa das guerras entre católicos e protestantes que tinham se disseminado pela Europa inteira. Era quase que uma mini-guerra mundial europeia. Na época não existia ainda, a América estava sendo descoberta, estava sendo o início da colonização, né? Não era ainda, vamos dizer assim, um mundo civilizado. E então, praticamente, o Ocidente era a Europa, nada mais. E praticamente estava em guerra em função disso. E esse concílio foi, na realidade, um movimento religioso católico chamado de Contra-Reforma, a Reforma Protestante de 1517 de Lutero. Lutero, quando erigiu a súmula dele, a súmula teológica, inovando certos conceitos teológicos, inclusive utilizando livros que sequer eram recepcionados pela Igreja Católica, ele criou uma verdadeira revolução, uma revolução sobre a teologia. Por exemplo, os católicos eram obrigados a confessar e os pecados, o perdão dos pecados tinha que ser dado pelo padre no confessionário, senão não ganhavam o reino dos céus. E o reformista, Lutero, ele, na súmula dele, diz assim, não tem que pedir perdão a padre nenhum, tem que pedir perdão a Deus. Você pecou, pede perdão a Deus e Deus vai te perdoar. Isso foi uma verdadeira revolução na época. Então ele ganhou muito os povos nórdicos, os germanos, de preferência, muitos franceses, suíços também. E a reforma então se espalhou por toda a Europa, até a Inglaterra, por questões políticas, acabou fundando a Igreja Anglicana. Então, o Concílio de Trento foi exatamente para ponderar essa súmula teológica de Lutero e, ao mesmo tempo, criar uma resposta às doutrinas protestantes que seguiam a súmula de Lutero. Daí surgiram guerras e conflitos entre católicos e protestantes que se estenderam por décadas, culminando com a Guerra dos 30 Anos, que durou de 1618 a 1648, envolvendo a Espanha, de um lado, a Espanha, França, Reino Unido, Império Otomano, Liga Católica e, de outro lado, reinos germânicos, Dinamarca, Países Baixos, Áustria, Suécia. Os protestantes fundaram a União Evangélica e os católicos fundaram a Liga Católica, que existe até hoje, disseminada por vários movimentos no mundo inteiro. A Liga Católica vem daquela época. E a Liga Católica foi uma criação do Henrique I de Guise, príncipe de Joinville, 1576. Durante as guerras francesas entre católicos e protestantes, fundadores dessa liga foi Henrique I de Guise, que era o príncipe de Joinville, Charles de Bourbon, Henrique I, duque de Guise. E vários movimentos místicos surgem, então, nesta época, que dá aso àquelas aparições de milagres e uma série de outras circunstâncias que a Igreja Católica depois praticamente canonizou e eternizou. Então, essa aí é a história do Concílio de Trento, de uma apertada síntese. Agora nós vamos para o dia 10 de junho de 1692. Foi uma violência também de fundo religioso. As bruxas de Salem. Bridget Bishop, que vou mostrar a foto dela aqui. Nós estamos ainda aqui com a foto do Concílio de Trento. Agora vamos passar para as bruxas de Salem. Isso. Essa é Bridget Bishop, que foi considerada uma bruxa. Ela enforcada em Gallows Hill, perto de Salem, Massachusetts, pela prática de ciências ocultas. Eu digo ciências ocultas porque hoje existe em Paris uma faculdade de ciências ocultas. Eu conheço uma amiga minha que fez essa faculdade. O que era considerado na época
Bruxaria, hoje, é considerado ciências ocultas. E, na época, eram chamadas de artes detestáveis, a feitiçaria e bruxarias, poderes de cunho sobrenatural, uma prática pagã. A universidade na França está lá e funciona até hoje, e muita gente se formou lá, e tem todo aquele curso de zodíaco, de astros, movimento astral, uma série de coisas. E foi exatamente, olha aqui, ó, o meu, ai meu Deus do céu, está aqui, esse meu celular hoje não está fácil, eu já tive aqui hoje, mas já apanhei muito com ele hoje, daqui está zerado agora. Eu estava falando então das bruxas de Salem. Nós temos um filme, né, que retrata o julgamento das bruxas, né, que foram 19 mulheres acusadas de bruxaria e feitiço. E foi considerado um erro judiciário, hoje é considerado um erro judiciário da época, em que o fanatismo religioso era uma verdadeira teocracia dos primeiros colonos do norte, porque eles eram de origem puritana. E os puritanos eram calvinistas ingleses. O objetivo, purificar a igreja anglicana. Os puritanos, eles praticamente foram expulsos da Inglaterra, tanto é que eles foram forçados a ir para a América, porque eles não tinham mais ambiente na Inglaterra. Eles queriam pegar a igreja anglicana e purificar a igreja anglicana, por isso que eles são chamados de puritanismo. Eles queriam expurgar todos aquelas solenidades católicas que a igreja anglicana herdou do antigo catolicismo, e eles queriam tornar a igreja mais protestante, mais calvinista. Hoje, lá em Salem, tem um parque, um memorial em Danvers, em homenagem a essas bruxas de Salem. E das 19, você veja como o puritanismo ainda está arraigado na mentalidade dos americanos do norte, lá do norte da América. Das 19, 11 já foram exoneradas de suas penas, mas ainda restam 8, que eles estão lá discutindo e ainda são consideradas bruxas, quer dizer, em pleno século XXI. Agora vamos ao dia 10 de junho de 1719, levantes jacobitas. Também os jacobitas, não confundir com os jacobinos franceses. Em 1719, dia 10 de junho, nós tivemos a Batalha de Glen-Ciel. Foram insurreições, rebeliões e batalhas ocorridas nos reinos da Inglaterra. Reino da Inglaterra, que depois, como a guerra durou muito tempo, 56 anos, o Reino da Inglaterra acabou virando Reino Unido. Mas na época era Reino da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda, ocorridas entre 1688 e 1746. Todas essas guerras que eu estou citando aqui, ó, o local da Batalha do Glen-Ciel é lá, ó, nesse local aí. Ó. Eu vou contar como é que os ingleses fizeram para render os revoltosos. Elas ocorreram para reconduzir Jaime II da Inglaterra e, mais tarde, os descendentes da casa de Stuart. Isso porque ele faleceu, a rebelião durou 56 anos, e eles queriam o trono novamente, porque Jaime II, que na realidade é James, né, em inglês, Jaime II, ele foi deposto pelo parlamento durante a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa foi a revolução dos anglicanos contra Jaime II, que era católico, porque a origem dele era escocesa e ele era católico. E a casa de Stuart foi, na realidade, uma negociação, uma fusão da casa de Henrique VIII, que era a dinastia de Tudor, quando um dos Tudor casou com uma descendente de Henrique VIII, ele casou com uma escocesa católica, e o Jaime vem dessa linhagem aí. E exatamente os ingleses não queriam um rei católico, porque a igreja deles era anglicana e o chefe da igreja era o rei. Então isso criou um problema e fizeram essa revolução gloriosa e depuseram o Jaime II.
E o Jaime II, então, se revolta, junto com os escoceses e irlandeses. O rei da Espanha, na época era Filipe VI, ou melhor, Filipe V, mandou tropas galegas para lá para ajudar. Então, o que aconteceu? Nesse dia, as tropas escocesas e irlandesas e os galegos espanhóis marcharam pelas Highlands em direção a Londres para depor o rei, na época que era Jorge I, da Grã-Bretanha, e já não era mais reino da Inglaterra, já era Grã-Bretanha, porque já tinha dominado um território mais vasto. E aí, exatamente, eu vou pedir para passar aquela primeira foto do vale. Os ingleses, a foto da batalha, essa. Os ingleses se situaram exatamente aqui, nessas encostas, porque os escoceses vinham marchando pela beira do rio. E agora eu vou mostrar, então, as outras duas fotos que eu tenho dessa batalha. Pode passar, por favor. Tem mais 2 ou 3 fotos. Essa aqui, olha só, as tropas inglesas se situaram no derredor do vale, e quando os escoceses vieram marchando, eles então renderam esses escoceses. Pegaram os galegos, devolveram para a Espanha, prenderam todos, devolveram para a Espanha, e os escoceses, muito espertos, fugiram, retornaram via Highlands para o território deles. E essa guerra ainda perdurou mais 20 anos, depois desse incidente, dessa batalha aí, que é comemorada. Seguindo aqui, dia 10 de junho de 1793, o Museu Jardim das Plantas. É inaugurado em Paris, um ano depois ele se torna zoológico, está aí. E, nesse mesmo ano, os jacobinos prendem os girondinos e conquistam o controle do Comitê de Salvação Pública, instalando a ditadura revolucionária. A Revolução Francesa já tinha acontecido e havia disputas entre girondinos que eram, vamos dizer assim, mais moderados, eram centro-direita, vamos dizer assim, e os jacobinos, que eram a extrema-esquerda, né? Os revolucionários. E eles deram um golpe, e aí começa o regime de terror francês. E, por último, em 1918, vou mostrar para vocês aqui um navio de guerra austro-húngaro, o SMS Zent Istvan, afunda na costa da Croácia, depois de ter sido torpedeado por uma lancha italiana. O evento é gravado em câmera por um navio próximo. Vamos ver esse movimento aí. Encoraçado, foi bombardeado por uma lancha italiana. Isso na guerra, Primeira Guerra Mundial, a Itália lutou contra os austríacos, o reino, né, austro-húngaro. E esse navio era de origem húngara. E uma lancha torpedeou esse navio. A marinha italiana, na época, tinha muita eficiência. E deve ser uma sensação horrível, né? E a sorte é que o navio não explodiu, né? Foi um torpedo pequeno e deu para salvar muita gente. Mas a tripulação desse navio aí tem aproximadamente 1.200 pessoas, 1.300 pessoas. Para a época era um navio de alta tecnologia, né? O reino austro-húngaro era um reino extremamente poderoso. E a Croácia era território deles, né? Eles tinham mar. Hoje, a Áustria, o Império se desmilinguiu depois da Primeira Guerra Mundial e a Áustria ficou cercada por terra e, inclusive, a marinha deles, há cerca de 2 ou 3 anos atrás, eles tinham uma marinha pequena só para viajar no Danúbio e ela foi extinta, não existe mais a força naval austríaca. Então, essas aí são as cenas do navio. Pode cortar, por favor. Jornalismo, dossiê história, vou pedir a vinheta rapidamente, que nós temos uma entrevista muito interessante hoje. É bastante tempo. Bastante tempo. Temos aqui hoje do jornalismo apenas um item.
eu queria mostrar para vocês, realçando, a queima da bandeira nacional por aqueles que se dizem democratas e antifas, né? Muita gente chama de antifa, mas não é antifas, porque é fascismo e não fascismo. Então não é antifa, é antifas. Vamos ver os antifas queimando a bandeira do Brasil, que se dizem democratas. Eu tive que cortar o som desse vídeo em função dos palavrões que eles soltaram, xingando Bolsonaro, etc. Quer dizer, esses aí são os caras que vão para a rua para fazer o que eles chamam de manifestações democráticas em prol da democracia, queimando a bandeira que é a bandeira deles, é o pavilhão deles também, porque essa bandeira não pertence à direita nem à esquerda, pertence aos brasileiros, é o símbolo do Brasil. Eu vejo isso como lamentável, uma lástima muito grande. São comunistas, são gente do PT, são gente de todas as matizes de esquerda. O que nós vamos fazer? É isso aí, o que eles querem é tirar, derrubar o governo de qualquer maneira. Muito bem, então vamos agora à nossa entrevista, e hoje eu vou entrevistar o empresário de gastronomia, Alexandre Vieira. Boa noite, Alexandre Vieira, um prazer grande recebê-lo aqui. Boa noite. E suas considerações iniciais. Eu passo a palavra a você para que você possa dar as suas considerações iniciais e o nosso boa noite mais específico aos nossos telespectadores. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de estar falando com os seus... Oi? O microfone. Perdão. Tá ligado? Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, participando do seu programa, falando com o seu público, falando com a sua audiência, tanto a audiência da TV quanto a audiência da internet, né? No Facebook e no Instagram. E viemos aqui bater aquele papo sobre gastronomia, falar um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo. O momento do Covid, né? Que mudou muito a rotina de vocês, né? Exatamente. Tanto empresarialmente quanto aqui na questão de mudança de forma de atendimento e esse novo mundo que a gente vai enfrentar após essa pandemia do coronavírus, né? Tanto da forma empresarial quanto da forma de atendimento ao público em geral, né? Muita coisa vai mudar. Chegar o microfone mais próximo para não dar diferença, tá bom? Tá controlado aí? Então tá. Bom, o Alexandre Vieira, ele tem um currículo bastante, vamos dizer assim, inusitado e interessante. Ele é formado em gastronomia pela Universidade de Estácio de Sá. Ele tem um curso em Paris, por ocasião dele ter morado lá há algum tempo, com o Cordon Bleu, em Paris, cozinha. E ele também, além disso, e antes de ele se encontrar na gastronomia, ele passou pela Faculdade de Direito da UCP, aqui em Petrópolis, formou-se bacharel em Direito, embora nunca tenha exercido a advocacia, mas ele é bacharel em Direito. E depois formou-se em Engenharia da Computação, ênfase, olha só, os extremos, né? Normalmente quem faz Direito não gosta de matemática, né? Não gosta de engenharia. E ele fez depois a Engenharia da Computação e depois fez um curso, dando ênfase a esse curso da Engenharia da Computação em Telecomunicações. Fez um MBA, né? E depois ele fez um doutorado e um pós-doutorado nessa área da Engenharia de Telecomunicações. É isso, exatamente. Né? E também morou no exterior em função da atividade que ele durante muito tempo exerceu. Quer dizer, antes de ser um empresário da gastronomia em Petrópolis, ele também esteve fora do Brasil, trabalhando na área, né? Sim. Trabalhou em Tel Aviv? Trabalhou na França também? Então, trabalhei na França e trabalhei em Tel Aviv. Em Tel Aviv eu tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar numa empresa israelense de telecomunicações. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar e a empresa me proporcionou a possibilidade de se fazer esse PhD, né? Voltado para matemática aplicada em algoritmos complexos
que é voltado para a inteligência artificial, né? Que era uma coisa que hoje está muito em voga no mundo. E passei vários anos, umas quase 3 décadas, trabalhando no mercado de TI. Só que desde os 7 anos de idade eu sempre gostei muito de cozinhar e sempre tive aquele plano de aposentadoria, de que em algum momento da minha vida eu faria aquilo também que dá muito prazer, que é cozinhar. Nesse meio tempo eu consegui fazer uma faculdade de gastronomia, como você disse, e trabalhando numa empresa francesa, eu tive o convite de ir trabalhar num projeto. O presidente dessa empresa me convidou para ir para a França e disse para mim o seguinte, eu disse a ele o seguinte, olha, eu posso ir sem problema algum, mas a minha condição seria ter a possibilidade de se fazer o Le Cordon Bleu, que é uma das maiores escolas de culinária do mundo, até para me aperfeiçoar naquilo que eu gosto tanto de fazer, que é cozinhar. E aí eu tive a possibilidade de conseguir fazer o Le Cordon Bleu. E como é que foi essa experiência do Cordon Bleu? É uma experiência sensacional, né? Assim, Lá você conheceu a história da cozinha também, né? É verdade. O Le Cordon Bleu é uma das maiores escolas de culinária do mundo, né? Como o seu programa ele tem uma volga extremamente histórica. O Le Cordon Bleu ele tem uma história muito bonita, porque o Le Cordon Bleu ele acontece um pouco antes da Revolução Francesa. A história do Le Cordon Bleu, o início dele, porque acontece o seguinte, existia na França, os cavalheiros que eram considerados cavalheiros honrados, eles recebiam uma honra e entravam para uma ordem chamada Ordem do Espírito Santo. E esta ordem, para demonstrar participação dessa ordem, quando eram condecorados, eles ganhavam o Cordon Bleu, que é um cordão azul. Eles carregavam esse cordão azul. E nesta época, por que o Le Cordon Bleu saiu dessa história da Ordem do Espírito Santo? Eles faziam banquetes extravagantes, assim, extremamente muito bem servidos, com alta culinária, de alta gastronomia, até que isso foi proibido após a Revolução Francesa. E aproveitando essa história, em 1825, se me salva a guarda, foi fundada a Escola de Culinária, hoje conhecida como Le Cordon Bleu, em homenagem a esses grandes banquetes que aconteciam no passado, né? Então, assim, essa é uma parte histórica que a gente acaba, por curiosidade, aprendendo, entendendo, mas o Le Cordon Bleu em si é uma experiência fantástica. E os franceses aprenderam a cozinhar com os italianos, né? Que, por sua vez, sim, os venezianos sim, trouxeram muita coisa do Oriente, né? E do Médio Oriente também, e foram aplicadas numa cozinha mais sofisticada. Né? Verdade. E os nobres franceses contratavam os grandes cozinheiros venezianos e do norte da Itália para os castelos, né? Onde eles faziam os grandes banquetes. Depois, com a Revolução Francesa, já muitos cozinheiros já eram franceses e tinham essa capacidade. Sim. Mas aí ficaram desempregados, né? E começaram a montar os restaurantes. Né? O restaurante nada mais é do que uma consequência da Revolução Francesa. Né? Sim. Porque até então tinha os pays de cochon. Sim, bem buchon. Pays de cochon. Que até hoje, tradicionalmente, em Paris, ainda tem os pays de cochon. Ainda existem. Pelo nome, mas são restaurantes até interessantes e tudo. Não são muito sofisticados, mas são interessantes. A sofisticação está naquilo que você entrega, né? Não na luxuosidade. Eu digo por causa da cozinha moderna, né? A cozinha moderna francesa. Sim. Então, por exemplo, lá você toma uma sopa de cebola com aquele pão molhado dentro da sopa, né? São assim, ambientes apertadinhos. Bem prático. Eu tive no Pays de Cochon em Paris. Bem aconchegante. Assim, hoje, o que eu costumo dizer para as pessoas é assim, é o que o francês frequenta, né? Quando o turista entra lá, eles ficam olhando. Eu costumo dizer assim, uma das coisas que eu aprendi com o decorrer dos anos aí, cozinhando, acompanhando chefes de cozinha que eu conheço, estudando um pouco de gastronomia, é de que se você, pegando o gancho da história, como o programa tem realmente esse grande foco histórico que é muito bacana, eu sempre disse o seguinte, eu sempre disse a minha esposa e amigos, sempre que pude ter a oportunidade de viajar para países, que a primeira coisa que você deve fazer quando vai a um país é procurar comer nos locais onde a população daquele local come. E o motivo disso é que o momento em que você senta e se alimenta da forma como se alimentam, comendo aquilo que eles alimentam, você consegue entender um pouco da cultura e da história daquele país, certo? Então, assim,
como você mesmo disse, na França é muito comum se comer nesses locais, porque você mantém a raiz histórica. Né? E o francês leva isso muito a sério. O alimento está muito interligado à história de um país. Né? É verdade. A gente sabe, por exemplo, que a feijoada brasileira nada mais é do que um alimento criado pelos escravos que se alimentavam do resto que sobrava dos porcos, né, e do feijão. E aí saiu a feijoada. Né? Na Espanha você tem a paella, que é para ela, né? Que na verdade nada mais era do que os homens cozinhavam aos domingos para suas esposas. E como eles trabalhavam no mar, falando-se hoje das grandes navegações portuguesas também, os espanhóis também eram muito bons nisso, eles utilizavam aquilo que sobravam das pescarias para se fazer um arroz. A paella nada mais é do que uma feijoada espanhola, né? Guardada as devidas proporções, porque... Né? Tem até uma feijoada mesmo específica para... Sim, na França espanhol, nós temos o cassoulet. Cassoulet. Que nada mais é do que na época da guerra você utilizava o que sobrava para se fazer uma sopa, um feijão branco com miúdos de porcos. Então, assim, o alimento está diretamente ligado à história do mundo, né? É verdade. Acho que o mundo surgiu, e uma das coisas que a gente, inclusive, estuda na faculdade é que o mundo surgiu em volta do fogo, né? A grande descoberta do homem foi o fogo, inicialmente. Por quê? Porque o fogo ele fez com que nós começássemos a viver em sociedade. Porque os homens até então caçavam e comiam o alimento cru. E no momento que se descobre o fogo, o homem começa a conviver e se juntar em redor do fogo para se cozinhar o alimento. Então a cozinha está diretamente ligada à fundação da humanidade. É verdade. E agora você me lembrou um detalhe interessante. Eu estive no Rio Grande do Sul, visitando a região das Missões, e até eu fiz umas tomadas lá, umas filmagens, para um programa que eu vou apresentar futuramente sobre as missões jesuíticas lá no Rio Grande do Sul, na chamada região das Missões. Sim. E visitando uma tribo indígena, porque tem muito indígena naquela região. Os Guaranis, né? Os Guaranis, são os Guaranis. O Rio Grande do Sul tem outras etnias indígenas também. Tem uma do litoral que era grande inimiga dos Guaranis, né? E entrevistando o cacique lá da tribo, hoje é uma tribo moderna, tem casas, edificações e tudo. E eu perguntei para ele, escuta, na época vocês se agasalhavam, porque o Rio Grande do Sul é frio, pô. Aquela região ali é muito fria. E eu estava no inverno lá. Ele disse, não, nós andávamos nus e às vezes com uma tanguinha, uma coisa qualquer. Eu disse, e à noite, como é que vocês faziam para dormir com esse frio todo? Eu disse, não, nós fazíamos a fogueira e todos dormiam em volta da fogueira. A tribo toda. Naquela época, a tribo não era dividida em unidades, era uma choupana com todo mundo dormindo dentro e eles se agasalhavam com o fogo da fogueira. Então, é exatamente isso que você está falando aí. A mesma fogueira que você cozinha é a mesma fogueira que... Então, o que uniu a humanidade, o que se criou como unidade básica de sociedade que nós conhecemos modernamente, foi a base do fogo. É verdade. E a base do alimento. É verdade. E aí, cada região você tem alimentos específicos que você aproveita para cozinhar, né? Agora vamos falar um pouco sobre a cozinha na pandemia, a sua experiência. Você tem um restaurante na rua Irmãos D'Angelo. Isso. Que se chama... Chama-se Vieiras. Vieiras. É um restaurante de comida aquilo e à noite você tem uma hamburgueria. E nesse período da pandemia, como é que você está fazendo para sobreviver no teu negócio? Exatamente. Assim, essa questão da pandemia, ela trouxe grandes desafios. Darwin sempre dizia que o animal que sobrevive não é o mais forte, mas é aquele que se adapta mais rapidamente, né? E, dado o tempo de hoje, a gente tem que se adaptar muito rapidamente a essa realidade, né? Porque o público agora ele acaba sendo um público de delivery, né? Um público de consumo em casa. E aí se vem grandes desafios, né? Porque você tem que adaptar a sua cozinha a um alimento que chegue com qualidade na casa do seu cliente, né? Um alimento que chegue com qualidade dentro de uma embalagem que você possa apresentar um alimento de forma bonita. Eu estava até brincando com o pessoal, dizendo assim, é muito difícil você pegar uma quentinha onde você bota uma série de alimentos juntos. Aquelas quentinhas famosas redondinhas, né? Antigamente se utilizava até de alumínio. E aí você chega em casa e recebe aquilo, e quando você vai empratar aquilo e levar para o prato da sua casa, fica feio, fica desagradável de comer. E aí você fala, poxa, parece que minha comida está toda mexida, né? Parece que a comida está feia. Pode ser até gostosa, mas aí o feijão vem misturado. E aí vem aquela coisa do delivery hoje, moderno,
Você tem as possibilidades de utilização de embalagens mais modernas, onde você tem a divisão de comidas, né? Você consegue botar o feijão de um lado, o arroz do outro, e facilita o cliente que quando chega em casa ele consiga desempratar aquilo para dentro de um prato e traga um pouco de normalidade, né? De comer-se como se fosse na própria comida, aquilo onde você se serve. Além disso, tem os desafios de você conseguir tirar as pessoas da mesmice, né? O que você pode cozinhar para que a pessoa se sinta confortável, que a gente chama de comfort food, né? O americano utiliza muito esse termo, comfort food, que é a comida confortável, porque as pessoas hoje, por conta de estar dentro da quarentena, com restrição de locomoção, precisam de um pouco de conforto, e o alimento traz o conforto, né? O alimento traz um pouco de prazer. Então, o grande desafio é entregar de forma correta, o alimento de forma apresentável e um alimento que dê conforto para o teu público. E quente. Então, assim, é um desafio muito grande, porque isso envolve cozinha, envolve logística, envolve a possibilidade de você sempre ter as embalagens. Hoje, as empresas que fornecem embalagem no Brasil, muitas delas estão fechadas, então muitas vezes nós, empresários, temos dificuldade de conseguir comprar as embalagens corretas para estar entregando para os nossos clientes. Perdão. E isso envolve um trabalho muito árduo do empresário, né? Dentro de uma realidade financeira que já está reduzida, porque certamente todos os donos me sinto um pouco representante dos empresários de gastronomia de Petrópolis, no sentido de se dizer que você tem uma queda muito brusca, muito abrupta daquilo que é da tua receita, né? Restaurantes caíram aí para uma redução de 20% a 30% do movimento normal. E aí você se adaptar com essa redução de valor, a ainda atender muito bem o seu cliente, com o incremento de custo de tudo isso, toda essa indumentária de delivery, é certamente um desafio. E espero que todos nós consigamos sobreviver a esse momento. Bom, agora eu te pergunto o seguinte, e o desafio da hamburgueria? Que funciona à noite? Esse é o meu xodó, né? Você sabe que esse é o meu xodó. Assim, eu durante esse tempo que trabalhei na área de engenharia, eu tinha por profissão de me locomover muito, né? Viajar bastante. E a gente chegava muito tarde nos locais, né? E normalmente os horários onde os restaurantes estavam ou fechando ou fechados. A cozinha do restaurante do hotel a gente conhece, normalmente não é uma cozinha tão apreciada, né? Porque ele dá pouca opção, é muito caro. E aí eu comecei a me ver comendo hambúrguer, né? Sempre gostei muito de gastronomia e me ver comendo hambúrguer. E como eu ia muito a São Paulo, eu basicamente ia a São Paulo praticamente todas as semanas, eu comecei a conhecer as hamburguerias de São Paulo e comecei a conhecer esse mundo do hambúrguer, né? Que é um mundo assim sensacional. Eu conheci as grandes hamburguerias de São Paulo, conheci Pão com Carne, eu conheci o All-In, eu conheci o Big Kahuna, o Jones, eu conheci quase que todas as grandes hamburguerias de São Paulo, as mais conhecidas. E me apaixonei pelo hambúrguer, né, como alimento, né? Não no termo de fast food, mas sim do hambúrguer artesanal, né? Daquele hambúrguer que era apreciado na década de 50, 60, né? Daquelas hamburguerias saudosas que separavam o carro, aqueles drive-ins, né? Que eram bacanas, a gente vê no filme Grease, a gente vê isso. Uhum. E aí eu me deparei com o seguinte, cara, hoje foi se incrementando tanta coisa dentro do hambúrguer, que o hambúrguer ele perdeu o glamour daquilo que era básico. Antigamente, um pão, queijo derretido e uma boa carne era delicioso. E isso foi se perdendo com o tempo. Então, assim, eu falei, cara, eu tenho que resgatar isso, eu tenho que aproveitar essa onda e tenho que trazer isso para Petrópolis. Nós temos outras hamburguerias em Petrópolis muito boas. Mas eu decidi me emprenhar nesse mundo aí da hamburgueria. E está indo bem, está dando certo. Nós temos aí bastante elogio dos nossos clientes, a coisa está funcionando direitinho. Tá, e agora eu digo o seguinte, depois da pandemia, você vai funcionar com a hamburgueria lá, num estilo de atendimento ao cliente, sim, mesinhas na calçada, etc. Sim, Vai fazer, aliás, uma opção que no centro da cidade não tem à noite. Você está falando da carne?
Não, digo de ter um restaurante, tipo uma hamburgueria, Sim. que sirva uma cerveja, que você pode tomar um uísque. Sim. Né? Não Sim. tem mais isso no centro da cidade. Né? O centro de Fecha tudo. o centro de Petrópolis, Então ele se limita, tá né? descobrindo um filão aí, porque hoje os bares noturnos estão situados nos bairros. Né? Sim, sim. O que acontece, né? A 16 de março, antigamente, tinha uma vida noturna mais agitada. Apesar... E Irmãos d'Ângelo também, lá remotamente mais lá atrás. Na época do... Eu não peguei, mas na época do Pinicão, Pinicão, coisa e tal. Mas assim, a grande ideia é você retomar uma vida noturna não de madrugada, não é isso que a gente procura, não de para servir o cliente que está com fome e que quer comer e eu quero bater um papo, tomar uma garrafa de vinho, tomar uma cerveja gelada e comer uma batata frita, ou um bom aperitivo, uma carne, um local onde eu possa, para o pessoal, um público mais maduro, coisa e tal. A ideia não é se transformar num barzinho, né? Até porque a gente tem uma respeitabilidade muito grande com a nossa vizinhança, né? A gente quer que as pessoas possam descansar, mas dá a opção que a pessoa tenha um local para sentar e poder fazer isso. É isso que a gente procura lá no nosso restaurante, entendeu? Perfeito. Agora eu te pergunto o seguinte, você que está nesse ramo e tem uma preparação profissional muito boa no ramo da culinária, como é que é a tendência da cozinha moderna hoje, pós-pandemia? Isso é que eu gostaria de saber, porque vai haver mudança nesse comportamento aí comercial. Certamente vai haver, assim, né? A minha avaliação é que, nesse momento, a gente tem ouvido muitas das coisas, assim, com relação a de que forma nós vamos atender os nossos clientes, né? Algumas pessoas dizem assim, a comida aquilo vai acabar por conta, vai se voltar aos antigos pratos feitos, né? Os famosos à la carte. Eu acho que a grande realidade disso tudo é o seguinte, a partir do momento que nós tenhamos aí a existência de uma vacina que está sendo prometida, né? Já parece que está em fase final em alguns países, a gente vai diminuir um pouco essa questão do medo de se infectar. O H1N1 foi uma realidade que aconteceu no passado e o mundo continuou sendo o mesmo que sempre foi. Mas a gente vai ter um período de adaptação até esse momento da vacina, e aí vão ter alguns cuidados que vão ter de ser tomados. As autoridades públicas estão daí decidindo aquilo que é de melhor para se poder atender ao público, né? Ou já ouvi alguns exageros, já ouvi algumas coisas que fazem extremo sentido, mas o fato eu acho que em algum momento a gente vai ter que fazer uma análise aí, uma regulamentação de como é que a gente vai poder atender isso aí antes dessa vacina sair. Isso é um grande desafio. Para nós, que somos empresários, precisamos nos adaptar, principalmente pela questão aí de estarmos fragilizados financeiramente, por conta da dificuldade, né, do nosso movimento, e para as autoridades públicas que têm que ter meio a sensibilidade de fazer exigências que sejam cabíveis, né? Não adianta se pedir... eu já vi até exigências do tipo assim, haverá necessidade de se ter um tapete higienizado na porta do estabelecimento. Mas por que essa exigência só existe para o restaurante em si? Não existe para a farmácia, não existe para outros comércios. Por que especificamente para o restaurante? É porque se trata com alimento, porque a pessoa senta para comer, mas a pessoa que entra na farmácia também, ela pisa dentro da farmácia e pisa na rua. Então, assim, certamente possa se ter um fundamento científico para se tomar essa decisão, mas que se pense de uma forma equacionária para todo mundo, igualitária para todos os estabelecimentos. Comida aquilo é um grande desafio, porque as pessoas manipulam o alimento ali no dia a dia, respiram mesmo de máscara no alimento. Eu até brinquei com um amigo hoje e disse o seguinte, há necessidade, concordo de se há necessidade de se utilizar máscara nesse momento em que a gente não tem uma vacina na rua. A máscara te protege, mas na hora de você se alimentar e se servir, a máscara não serve para você manipular o alimento. Então a máscara serve ou não serve? Vai se ter barreiras de poliuretano nos restaurantes aquilo para que a pessoa não respire em cima da comida. Mas deixa eu lhe perguntar, tem pessoas altas e pessoas baixas. Qual vai ser a altura que vai se colocar essa Uma das tendências é o seguinte, na comida aquilo, que a tendência no mundo a comida aquilo é desaparecer. Sim, é natural, até pelo desperdício. Está se provando que é anti-higiênico. Até pelo desperdício. Mas me parece que uma das inovações seria o seguinte, o cliente não mais manipular a comida no prato, tirando do lado da banca. Sim. Então vai ter que ter um funcionário que vai servir.
Aliás, no Rio de Janeiro, no centro, tem uma comida aquilo, algumas, em que você corre com o prato e o funcionário está do outro lado, é fechado, você só indica o que você quer e ele, então, põe no seu prato o que você escolher. Sim. Mas é manipulado pelo funcionário. E o funcionário de luva, máscara e tal. Existem soluções paliativas para isso, certo? Que não necessariamente é um funcionário lhe servindo. A gente pode até fazer isso, mas aí você... Porque o grande apelo da comida aquilo é você ter velocidade, né? Você ter praticidade. O mundo moderno exige que você seja rápido. Eu preciso almoçar rapidamente, eu tenho que voltar para os meus compromissos. E aí você fazer com que a comida aquilo acabe, o à la carte, faz com que você tenha que empratar o prato, fazer um de cada vez. A pergunta é, o mundo moderno vai se adaptar a esse tempo maior? Vou dar o exemplo da França, como você conhece a França como eu. Na França, o francês ele almoça em média, ele gasta em média uma hora e meia para almoçar. Ele almoça com calma. Nós não temos essa cultura no Brasil. Nós temos uma cultura meio que americanizada, ou seja, velocidade e eficiência. Comer tem que ser rápido. Por isso que a comida aquilo é muito forte no Brasil. Uma das possibilidades a se fazer... Mas na cozinha industrial você pode empratar a comida de maneira rápida. Sim. A dificuldade é você dar uma Também qualidade já tem nisso, muitos né? restaurantes no Rio de Janeiro trabalhando assim, a dificuldade, tal. a dificuldade é você se adequar a ter qualidade com esse tipo de comida industrial. A comida industrial, ela não é uma comida ruim, mas ela tende a ser uma comida padronizada. Exatamente. E aí você dá poucas opções às pessoas. E existe uma dificuldade, uma vez que você se acostuma com as opções, a se reduzir as quantidades, né? Não é fácil. Né? Mas essa comida aquilo nada mais é do que uma derivação da cozinha industrial. Porque antigamente essa comida toda que está lá servida na banca, ela estava na cozinha. Então você pedia, por exemplo, uma língua fiorentina. Já estava pronta a língua fiorentina. Sim. O garçom vai lá, pede, 10 minutos depois, no máximo, o prato está pronto, já está na mesa. As leiterias no Rio de Janeiro funcionavam assim desde na década de 70, tinha uma leiteria mineira. Sim. Ali no edifício Avenida Central. Eu trabalhava no edifício Avenida Central, eu comia todo dia ali na leiteria mineira. Sim. Era assim. A gente chegava lá, já estava tudo empratado. Depois é que veio o tal de comida aquilo. É verdade. Mas o grande lance é o seguinte, a comida aquilo também trouxe para as pessoas a possibilidade de ser uma variedade maior. Por exemplo, hoje... como sempre deveria ser, a alimentação saudável sempre está em voga, né? Sempre está um desafio do mundo moderno de se alimentar de forma correta. Quando você tem comida aquilo, quando você tem uma variedade maior de saladas, a parte quente eu concordo com você que existe uma realidade de que se possa se trabalhar no modelo industrial, mas na parte de salada você tem uma grande dificuldade. Porque, por exemplo, você tem um Caesar salad, você tem uma salada caprese, legal. Mas e as pessoas que gostam de montar a sua salada, né? Aí talvez valha a pena você ter uma aplicação daquilo que você acabou de dizer, de se ter um profissional do restaurante para montar a salada. Eu quero um pouco disso. Sabe o modelo do espoleto? Desculpe, não sei se pode falar nome de... Pode, nós só estamos em cima da hora. É você pegar e deixar as opções e a pessoa montar a salada de acordo. Eu quero um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso. Está aqui a sua salada. Você tem as opções de carne e eu entrego as opções de carne para você. Então ali o arroz e feijão. Pronto. Você consegue fazer esse tipo de coisa. Eu acho que uma coisa boa que vai se trazer é aquilo que a gente conhece de antigamente, que é o talento da cozinha. Porque no momento que você entrega o à la carte, você tem que ter talento. É verdade. Não basta só cozinhar em grande escala. É verdade. Tem que ter talento. É verdade. Meus amigos, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer aqui o Vieira pela honrosa participação dele no programa de hoje. Muito obrigado. E renovando aqui, o programa está aberto para você quando você quiser trazer alguma novidade, alguma coisa, uma história da culinária, ou então podemos até montar a cozinha aqui um dia para você fazer um prato aqui para os nossos telespectadores. É só nós conseguimos agendar aí o meu horário com o horário de vocês e a gente está aqui com o maior prazer. Ok, Alexandre Vieira, uma boa noite, o nosso entrevistado da noite. E para você, meu caro telespectador, meus amigos, semana que vem estaremos aqui. Não esqueça que a nossa reprise na TV Petrópolis é domingo às 9 horas da manhã. Uma boa noite para vocês e até semana que vem.